Para nós católicos, hoje é um dia santo, um dia de preceito, um dia, nós chamamos assim, é um dia santo de guarda, ou seja, é um dia em que nós devemos participar da missa, deveria ser utilizado para o repouso. Né? A função social seria essa, um dia de repouso. Mas não repouso de passeio, de não fazer nada, mas de parar um pouco no tempo, estacionar um pouco o tempo, para deixar o tempo ser penetrado por esse sentimento religioso e pela devoção que nós temos à Nossa Senhora. Então é um pouco essa perspectiva. Agora, para a nossa cidade, para Campinas, a gente celebra também hoje o nascimento da cidade. Né? Temos o feriado, aquele dia em que se comemora a fundação da cidade, que foi transferido até, né? Não é um feriado para o município, então ficou sendo 8 de dezembro o feriado religioso, e aí um pouco para celebrar também a fundação da cidade. Então para nós todos, para a cidade toda, para os cidadãos todos, é um dia importante, porque é o dia da nossa memória histórica. Né? Aqui a cidade começou exatamente nesse lugar, aqui na Basílica do Carmo. A cidade teve o seu primeiro, vamos dizer assim, a sua primeira manifestação. E a primeira manifestação da existência de Campinas foi a devoção à Nossa Senhora da Conceição, né? Que começou aqui numa capelinha, as pessoas em volta dessa devoção começaram a trabalhar e a constituir isso que nós temos hoje, né? Então nós temos que valorizar aqueles primeiros momentos para não deixarmos isso no futuro se perder. A preocupação nossa é de mantermos essa memória histórica, que é também religiosa, é também devocional, das pessoas que habitam Campinas. Então é um dia importante para todos nós, católicos e não católicos. Para nós católicos é a nossa devoção e a nossa adesão a Jesus Cristo por intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que possibilitou e trouxe à humanidade a salvação, que é Jesus Cristo, então ela faz parte também do mistério, seja do mistério da encarnação do Verbo de Deus, seja do mistério da salvação humana. A humanidade toda foi salva em Jesus Cristo. E quem possibilitou isso, claro, aceitando este projeto, quem aceitou isso foi Nossa Senhora. Qual a mensagem que fica no dia glorioso, no dia festivo de celebração, e tão próximo aí no final do ano, do Natal? Qual a mensagem que o senhor deixa para a população? Bom, primeiro, nesses tempos que a gente está vivendo, uma mensagem de esperança. A cada ano nós celebramos essa memória de Nossa Senhora da Conceição, para lembrar também que nós não estamos no fim do mundo e ainda não chegamos nem perto dele. Então nós temos muito o que fazer pela frente. Então, a cada ano nós celebramos a esperança de fazermos do ano que vem um ano melhor. E certamente o ano que vem será um ano melhor do que este. Nós trabalhamos para isso. As instituições do nosso país, com todas as turbulências que existem, elas devem se manter nessa perspectiva de construir um futuro para o Brasil, para a sociedade brasileira. E não para o Brasil teórico, inimaginário, mas para o Brasil que é formado pelas pessoas, que é constituído pelos cidadãos, constituído por tantas pessoas de todo tipo de gente, de todo tipo de classe, as pessoas que compõem o nosso país e que são cidadãos, todos, igualmente cidadãos. Não importa a sua condição social, a sua condição humana, às vezes até, mas todos somos cidadãos e responsáveis por esta cidade e pelo Brasil. Então a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de empenho pessoal na construção de uma sociedade fraterna, justa, solidária. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos padres, diáconos, seminaristas, querido povo de Deus, caríssimo Dom Gilberto, nosso bispo emérito, queridas autoridades aqui presentes hoje para celebrar a festa da padroeira da cidade de Campinas. Pessoas que vieram de vários lugares das nossas 9 cidades, das 102 paróquias da nossa arquidiocese, das tantas comunidades espalhadas pelo território da arquidiocese de Campinas. Quero saudar a todos e saudar de coração
porque hoje nós nos reunimos como igreja diocesana, nos reunimos como família de Deus, nos reunimos como irmãos, para darmos um testemunho. E é somente isso que vale. Quando nos reunimos, é para testemunharmos o que cremos, não é para outra coisa. E no nosso encontro, estamos atentos para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. De modo particular, hoje, ouvindo esses textos da Sagrada Escritura, nós nos lembramos da nossa própria condição humana. Nós não somos perfeitos e não somos melhores do que ninguém. Somos homens e mulheres que caminhamos rumo ao reino dos céus. E temos que fazer por onde merecer este reino dos céus. Por isso, a meditação deste 8 de dezembro, festa da padroeira da nossa diocese, nos propõe atitudes novas. Lembremos-nos de que estamos encerrando neste dia a jornada missionária em nossas paróquias e comunidades. Um período de treinamento, de experiência, mas não estamos fechando as portas para aquilo que é a nossa identidade própria. Nós somos todos missionários e continuamos fazendo a missão, continuamos anunciando o Evangelho, continuamos levando às pessoas a boa nova do reino. Todos temos que reconhecer que esse período de experiência, para nós, foi um período de encontro com o Senhor. Nós nos encontramos com Jesus Cristo, na pessoa dos irmãos e irmãs. Nós nos encontramos com aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, no sofrimento, nas decepções, nas desilusões, nas dificuldades do dia a dia, nas dificuldades próprias das famílias, das pessoas que procuram trabalho, das pessoas que procuram manter a sua saúde. Foi ali que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. E assim, nós nos dispomos a cada momento a continuar esta missão. Por isso, a jornada missionária se encerra hoje, mas a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho continuará. De passo em passo, nós anunciaremos a palavra de Deus. E de tempo em tempo, nós iremos fazer uma parada, fazermos um momento para contemplar o Senhor Jesus Cristo que se revela a nós, os irmãos e irmãs. Para o ano que vem, nós temos diante dos olhos a celebração dos 300 anos do encontro da imagem de Aparecida, de Nossa Senhora, e é chamada Aparecida exatamente por isso. Aquele encontro foi providencial. Nós poderíamos nos perguntar: nosso país tem 500 e poucos anos de história. O que é que aconteceu na história do Brasil de tão significante que mexeu com o coração das pessoas? O encontro da imagem, da pequenina imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba, nesses 300 anos, mexeu e continua mexendo com o coração, com os sentimentos, com a vida, com a esperança de todo o nosso povo. E nós temos que experimentar esse sinal de Deus na nossa existência. É isso que nos motiva a lutarmos, a trabalharmos para que tudo seja renovado. Porque Deus fez novas todas as coisas em Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, recriou todas as coisas. Refez a humanidade. E hoje, o livro do Gênesis nos lembra exatamente essa condição que foi refeita. Nós fomos feitos do barro da terra, mas a imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, não fomos nós que nos fizemos. Deus nos quis assim,
nos propôs uma vida nova, nos colocou num lugar de delícias, mas nós, contemplando aquela imensidão, ficamos preocupados com uma única árvore do paraíso, para a qual Deus pediu que nós não olhássemos. Nós tentamos a Deus, perdemos a nossa relação de amizade com Deus pelo pecado, e Deus nos procurou. Deus veio ao nosso encontro, veio até nós e nos pergunta, para ser amigo de cada um de nós, nos pergunta: onde você está? Essa pergunta permanece até hoje. Nós nos escondemos de quê? Nós nos escondemos de nós mesmos e achamos que este ocultar a nossa vida é liberdade, é satisfação, mas pelo contrário, é escravidão. Deus pergunta ao homem: onde estavas? E o homem responde: eu estava escondido, porque tive vergonha, porque estou nu. E Deus lhe disse: quem te disse que você está nu? Nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos a nossa pequenez e a nossa nudez. Por isso temos vergonha de Deus. Mas entre os santos, Ele nos conhece. Por que nos escondemos? E quando o Senhor pergunta ao homem: mas quem te disse isso? O homem não responde, apenas joga a culpa nos outros, joga a culpa na mulher. Por fim, a mulher joga a culpa na serpente, no mal. Deus não faz conta dessa desculpa do ser humano, mas Deus não faz acordo com o mal e não pergunta ao mal o que aconteceu. Deus determina sobre o mal: porque fizeste isso, rastejarás sobre o teu próprio ventre para comer o pó da terra todos os dias da tua vida e serás maldita, diz o Senhor Deus à serpente. Ou seja, Deus conversa conosco, Deus nos pergunta, Deus nos questiona, mas Deus não conversa com o mal, porque não é obra sua. Nós somos obras de Deus, nós somos criaturas de Deus. No Evangelho, aquela que foi predestinada, foi escolhida desde o princípio para ser a mãe de Deus, mesmo com todas essas prerrogativas, ela é chamada diante do anúncio da Boa Nova, e a ela também é anunciado o mistério de Deus. E ela diz: mas quem sou eu? E o anunciador, o mensageiro, o anjo, diz: a sombra do alto virá sobre ti, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e conceberás e darás à luz um filho. Aquele momento, queridos irmãos e irmãs, da encarnação do Verbo, naquele momento Deus recria toda a humanidade, refaz a mulher, porque ela diz, não se vê tentada por nada, mas diz: eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui aquela que está para fazer a vossa vontade, eis aqui aquela que vai cumprir o que foi dito da parte do Senhor. Nasce o Senhor da história, vem até nós como pessoa humana, recria o homem para ser cumpridor da vontade de Deus em tudo, cumpridor da vontade de Deus até o final na cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo não hesita em nenhum momento, desde o seu nascimento, a ser um sinal de Deus. Foi perseguido desde quando nasceu, exilado, imigrante, migrante, peregrino na terra.
aquele que não tem onde reclinar a cabeça. A sua segurança está em Deus, naquele que o enviou e no projeto para o qual foi enviado, de anunciar o reino dos céus a todos, e não anunciar algo distante, mas anunciar a presença do reino dos céus que acontece na vida, porque Ele está presente na vida. E nosso Senhor está presente na vida de todos nós. Nós temos que reconhecer apenas isso. Não precisamos fazer mais força que isso, não. Reconhecer que Deus está presente na nossa vida e age apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas limitações. Deus age e faz grandes coisas. E como Maria, hoje nós poderíamos cantar: poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Que nós possamos, irmãos e irmãs, a cada dia expressar essa certeza de que Deus faz grandes coisas em nós, por nós. A nossa igreja de Campinas, celebrando a sua padroeira, se coloca a serviço, como é da sua natureza, servidora do Evangelho, servidora dos irmãos e irmãs, servidora daqueles que buscam a Deus. Quando nós falamos servidora do Evangelho, servidora da humanidade, nós não dizemos que a igreja vamos dizer de outro modo, a igreja não é um instrumento nas mãos dos homens, não. A igreja é instrumento nas mãos de Deus. Por isso ela é servidora. Por isso ela faz opção na história. E às vezes opções fortes, graves, opções que aparentemente ficam incompreendidas. E nós temos que cada vez mais reafirmar tudo isso que o Senhor inspira em nós. Jesus Cristo veio para dar a vida e salvar a todos, sem distinção. E esta salvação é uma salvação plena, não é uma salvação pequena, nos tempos que nós vivemos. Às vezes nós achamos que salvar significa tirar a pessoa da tristeza daquele dia, daquele mês, daquele ano, daquele período da história. Não, isso não é salvar, não. Isso é dar esperança. Nós, quando fazemos ação, quando amamos os irmãos que sofrem, quando nos colocamos a serviço dos mais pobres, nós transmitimos esperança, porque a salvação vem de Deus, não é da nossa ação, do nosso modo de ser, porque o nosso modo de ser às vezes prejudica, às vezes quer tirar vantagem. O Senhor Deus se utiliza de nós, da sua igreja, para sermos instrumentos, sinais do seu amor, da sua presença no mundo. Que a Imaculada Conceição nos inspire para sermos uma igreja missionária, peregrina, uma igreja, nas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, uma igreja de saída, uma igreja que não está para si mesma, mas está para a humanidade, uma igreja que está para os outros. E como é que nós fazemos isso? A igreja não tem uma configuração dela mesma, senão pelos seus membros. A igreja está em saída por causa de nós. Se nós não sairmos, a igreja não será a igreja de saída. Se nós não formos missionários, a igreja não será missionária. Se nós não formos justos, honestos, trabalhadores, a igreja não será servidora. Por nós é que a igreja caminhará. Este é o nosso drama, poderíamos dizer assim, porque às vezes nós não queremos sair, nós não queremos ir ao encontro, nós não queremos ser missionários, nós queremos nos satisfazer daquilo que é ser discípulos de Cristo. Nós queremos fazer como aqueles que na montanha sagrada disseram a Jesus: vamos ficar por aqui, vamos fazer tendas e habitar neste lugar, porque aqui está melhor do que lá embaixo. Mas o Senhor diz: não é aqui o lugar de vocês, o lugar de vocês é lá, no meio das dificuldades, dos conflitos, dos problemas, é lá que vocês devem anunciar o Evangelho e a esperança. É isso que nós devemos fazer. Nós vivemos tempos difíceis, não só a nível nacional, o mundo vive tempos difíceis, e nós temos que ter esperança suficiente para dar firmeza
para dar consistência à pregação do Evangelho. Para darmos esta consistência ao Evangelho, temos que amar mais do que encontrar as dificuldades que encontramos. Temos que amar os irmãos e irmãs, temos que nos colocar a serviço deles e temos que ajudá-los a serem firmes na esperança, a serem alegres nessa esperança que o Senhor nos dá, a serem corajosos para viver essa esperança em meio a tantas confusões, em meio a tantas dificuldades. Que a Imaculada Conceição, na sua festa de hoje, nos abençoe, nos proteja e nos inspire para sermos discípulos missionários, para sermos homens e mulheres que levam avante o Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.